Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos a mais um Pharma 360, episódio 2. Hoje a gente está aí com mais uma turma de peso junto com a gente, colaborando, trazendo aí para a gente conteúdo de qualidade, informativos de qualidade, de vários segmentos, não só do delivery, mas várias áreas da farmácia. Especialistas que vão estar junto com a gente aqui, conversando sobre compras, sobre atendimento humanizado, sobre logística de entrega, sobre marketing, sobre tributação. Então, bem-vindos, meus amigos André Justino, da Flux Pharma, Jonas Bertolin, da Agile. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Meu amigo Alexandre, do Além do Balcão, Sérgio Samuel, do Farmstock, e Wagner Tavares, do Avante Fiscal. Muito obrigado pela presença de todos, é um prazer estar com vocês e começamos os trabalhos, né? Começamos os trabalhos por um assunto que está sendo trend topping aí no segmento farmacêutico, que são as mudanças tributárias que estão acontecendo e estão previstas a acontecer. Então, nós temos aí com a gente um especialista nisso, que é o Wagner, da Avante Fiscal, para nos ajudar e nos contar um pouco sobre essas mudanças, sobre a visão dele sobre essas mudanças e como a farmácia precisa estar se preparando cada vez melhor sobre esse assunto. Então, Wagner, fique à vontade. Depois do Wagner, todos fiquem à vontade também de dar aí o boa noite ao nosso público e começamos os trabalhos. Legal, muito obrigado, Denner, pela participação. Foi uma honra, um prazerzaço estar aqui na companhia de tanta gente importante para o varejo farmacêutico e todos sempre com o objetivo de ajudar as farmácias a terem os melhores resultados. Então, fica aqui o meu agradecimento. Eu quero realmente que essa live possa fazer diferença na vida de cada um de vocês que estão participando, que estão assistindo, que as dicas de cada um de nós que já passou por esse varejo farmacêutico possa realmente fazer diferença no dia a dia do seu negócio. Eu tenho uma experiência grande dentro do varejo farmacêutico, já fui dono de farmácias, já fui gestor de farmácias e hoje eu dirijo uma empresa que ajuda as farmácias a não pagarem impostos da forma errada, ou seja, pagar impostos corretamente. Pagar impostos já não é bom, pagar errado, então, é sofrer duas vezes. E haja vista aí as notícias que estão circulando aí pelo Brasil com prisões. Isso é só o que a gente sabe, né? Porque eu tenho visto muitos casos aí de donos de farmácias sendo autuados por não pagamento de impostos, e quando ele é autuado por não pagamento de impostos, ele é obrigado a pagar o imposto que não foi pago, acrescido de multa, juros, e o que torna esse imposto muitas vezes impagável. Mas quando a Secretaria de Fazenda, quando a Receita Federal entendem que o não pagamento do imposto foi de forma consciente, foi de uma intenção realmente de não pagar, a coisa piora, porque aí é crime contra a ordem tributária, com penalidade de prisão, vai responder em inquérito criminal. Então, é muito importante para você, dono de farmácia, que os seus tributos e as suas obrigações fiscais estejam em conformidade com o regulamento do ICMS de cada estado e com as normas da Receita Federal e da União Federal. E, atendendo ao pedido do Denner, quando ele fala sobre as mudanças que vão ocorrer a partir de 2026, a gente está falando da reforma tributária, a gente diz assim, cara, entender de impostos, entender de todas essas regras que existem
que controlam e que normatizam o pagamento dos impostos é tão complexo, e quando a gente mal está entendendo, vai e muda tudo novamente. Então, essa reforma tributária ela chegou, e são tantas dúvidas que ainda existem, apesar de já estar com toda a base de teste já está sendo feito, mas tem algumas coisas que ainda não foram normatizadas, e só com o uso da ferramenta, e só com a prática que os governos e os estados vão delimitando. Então, a gente sabe que, a partir de 2026, haverão dois modelos de tributação. Vai ter o modelo antigo e o modelo novo. Isso vai perdurar por 2 anos. Eles vão fazendo uma escala, enquanto um vai diminuindo o peso, o outro vai aumentando o peso. E isso tem uma importância absurda, não só para as softwares, mas para a farmácia e principalmente para os contadores, que vão ter que trabalhar praticamente em dobro e fazer todo o cálculo da arrecadação e da tributação sobre 2 formas de tributar. E nós, do varejo farmacêutico, sabemos que na reforma tributária, o peso do imposto ele vai ter uma estatística, né, e os medicamentos terão reduções, aproximadamente de 60%, mas os outros produtos, como perfumaria, cosméticos e tantos outros, haverão um acréscimo. A Secretaria de Fazenda e os estados, eles não querem perder. Eles querem fazer com que os seus impostos e as suas arrecadações sempre aumentem. Então, eles tiram de um lado e colocam de outro. E para você, dono de farmácia, não sofrer com essa nova forma de tributar, é necessário que você esteja com o seu cadastro de produtos com a classificação correta. Porque uma das coisas que vai determinar se você vai pagar o imposto da forma correta ou não é a NCM do produto. Atualmente, a forma de cálculo do imposto ele é feito por débito e crédito. Geralmente, quando você compra, quando você vende, apura-se o imposto a pagar. E essa apuração ela não é online, ele não é na hora. Geralmente, você tem prazo para pagar o imposto. Você geralmente paga com 30 dias, ou paga quando tem o dinheiro para pagar, mesmo que acrescido de juros, você ainda tem uma oportunidade de pagar o imposto com prazo. Agora, com a reforma tributária, isso vai acabar. Quando o produto passar pelo caixa, a parte do governo já vai ficar grosada. O próprio governo vai fazer o recolhimento online, na hora que você estiver vendendo. Então, você que antes tinha fôlego para pagar o imposto, com a reforma tributária, esse fôlego vai acabar. Então, isso vai obrigar as farmácias a terem um capital de giro maior do que já tem hoje. E caso você não tenha, é bom se preparar para formar esse capital de giro, porque o imposto será cobrado na hora da venda. Isso é chamado split payment. Split payment é a cobrança na hora. E além dessas variáveis, são tantas outras que existem, né, que esse sistema vai mudar. Eram 5 tributos: ICMS, PIS, COFINS, IPI, e agora vão se transformar só em 2 tributos, que é o IBS e o CBS. Isso vai fazer muita diferença para você, dono de farmácia, e principalmente para você que vai pagar o imposto, porque quando você compra hoje, você recebe um crédito. Eu comprei e me creditei. Eu vendi e me debitei. Só que o crédito, a partir da frente, a partir da reforma tributária, você vai ser debitado na hora que vende. O governo já pega a parte dele. E o crédito que você tem quando você compra, você só vai ter se o teu fornecedor pagar o imposto lá atrás. Senão você não tem um crédito. Então, Denner, é uma mudança muito significativa, vai mudar muito. A sonegação ela vai deixar praticamente de existir, porque os órgãos fiscalizadores eles criaram uma forma de acabar realmente com a sonegação. A gente sabe que brasileiro dá jeito para tudo, mas que cada vez mais essa manobra que os empresários, né, os brasileiros tentam encontrar de não pagar imposto, cada vez mais, com o uso da tecnologia, isso vai ficando inviável.
vai ficando perigoso você deixar de pagar os impostos. Não, perfeito. A gente vê aí nas últimas notícias do segmento farmacêutico que uma hora a conta chega, né? A verdade é uma hora a conta chega. Então... Quero fazer uma pergunta, posso? Oi? Posso fazer uma pergunta aí? Fagner? Claro, por favor, fica à vontade. Fagner, eu acredito que isso é uma dúvida de muitos que estão assistindo agora no momento, que vão assistir na sequência. Isso vale, seja eu simples, nacional, seja lucro real, seja lucro presumido, vale para todo mundo. O Simples Nacional, por 2 anos, eles não vão sofrer o impacto da reforma tributária. Eles vão continuar pagando os impostos da forma que vem pagando hoje, mas eles podem optar por fazer parte de toda essa estrutura da reforma tributária. Se você optar por esse novo modelo de tributação, você passa a ter a opção de débito e crédito, porque hoje o Simples Nacional não trabalha com débito e crédito. Então, é um benefício, mas também é um risco. Então, o dono de farmácia ele vai ter que conversar com o seu contador, fazer um estudo para entender, dependendo dos produtos que ele vende, qual é a melhor opção. Se é ficar no Simples Nacional como ela está hoje ou ir para o novo modelo. Não, perfeito. Pessoal, olha só, quem está assistindo a gente do Instagram, se quiser deixar comentário, vem aqui no YouTube, no canal do Delivery Pharmacy, deixa seu comentário aqui, tá? Que a gente vai respondendo assim que possível. No final também nós vamos ter um tempo para responder alguns comentários, até porque nós hoje estamos aqui repletos de especialistas de assuntos distintos, né? Então, aproveitem, deleitem do conhecimento que essas pessoas têm aqui para nos dar. Ô, Wagner, falando de delivery hoje, né? A gente vê que várias grandes redes hoje acontece muito de você chegar na farmácia e a pessoa já indicar ali para comprar no aplicativo da loja, certo? Uhum. Isso, aqui no Delivery Pharmacy, a gente também indica as farmácias de fazer isso, porque a gente entende que quando a gente faz isso, nós levamos o balcão da farmácia para dentro da casa do cliente, certo? Certo. Mas existe alguma situação tributária que também incentiva ou que faz sentido das grandes redes optarem por vender tanto no digital? Denner, o delivery ele não muda a forma de tributar, ele não cria um imposto novo. Você, quando vende por delivery, o imposto continua sendo sobre circulação de mercadorias. Então, existe uma diferença de um delivery quando é entregue no próprio estado e que existe uma diferença do delivery, que aí a gente está falando de marketplace ou de e-commerce, exato, quando você vende para outros estados. Eu acredito que, no caso desse aplicativo, onde você pede no aplicativo e retira na farmácia com um benefício maior, o imposto não mudou por causa disso. Eu acredito que o que esteja por trás disso é banco de dados. As farmácias querem, sim, ter as informações de nome, de telefone, de CPF, de consumo dos seus clientes. Hábito de compra, né? O que está por trás disso, no caso, por exemplo, eu compro em uma determinada farmácia aqui no Rio de Janeiro, eu vou no aplicativo, eu vou no balcão, é um preço. Se eu pedir no aplicativo, é outro preço. É mais barato. Isso é uma estratégia realmente muito interessante que a gente faz muito aqui também com os clientes do Delivery Pharmacy. O imposto não mudou por isso. O imposto não mudou por isso. Posso fazer uma pergunta, Denner? Aproveitar também a sabedoria do Wagner? Com certeza, fica à vontade.
Wagner, é comum no caso dos motoboys a farmácia que tem um volume alto de delivery, ela montar uma empresa separada no Simples para a questão tributária do INSS. Cria uma complicação ali, que você tem que ter outro contador, um controle maior. Essa questão vai fazer sentido na sua visão? A questão do serviço, que é simples, para reduzir custo para a farmácia? Isso depende de estudo, depende da folha de pagamento, mas atualmente tem feito muito sentido para empresas do lucro real, onde pode se utilizar dessas notas de despesa de uma terceirizada para diminuir o imposto a pagar. Então, sim, eu acredito que ainda vai fazer sentido, sim, mas isso é um tema muito delicado. A farmácia que deseja seguir por esse caminho tem que ter realmente aí uma estratégia muito bem feita para não dar o tiro não sair pela culatra. Sim, não, tá bem. A reforma tributária ainda não ficou muito claro como que vai ser essa movimentação, os benefícios aí, ou malefícios, né, se montar uma a reforma tributária não vai alterar isso, né, mas ela vai continuar, a farmácia vai poder continuar utilizando de serviços de terceiros. Então, quando você fala em uma farmácia ter uma terceirizada ou contratar uma terceirizada para utilizar o serviço de motoboys ou de uma outra mão de obra que a farmácia se utilize, isso aí não tá contemplado na reforma. Isso aí vai poder. Tá joia, então. Obrigado, Wagner. Só uma dúvida também que eu fiquei aqui, Wagner, rapidinho. Pelo que eu entendi, esses benefícios de atacado e distribuição vão cair depois da reforma, né? E você acha que vai ficar mais fácil da gente competir no e-commerce com as redes que às vezes estavam em um estado que tinha um benefício de ICMS ali, e quando esse benefício cair, você acha que a gente vai ter uma paridade maior ali de competir de igual para igual com essa galera? Com certeza, né? Com a queda dos benefícios, por exemplo, temos alguns estados que se utilizam desse mecanismo de redução de impostos para poder atrair as empresas para lá. Isso aí vai acabar. Então, esses benefícios fiscais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem o CODIM, tem alguns benefícios aqui hoje que as distribuidoras pagam, acho que 1% ou 2% de imposto, isso vai acabar. Então, essa paridade aí realmente vai fazer todo sentido. É por aí, Sérgio. Não, perfeito. Então, Dénia, respondendo a sua pergunta a respeito dessa questão do aplicativo e se altera algum imposto por conta disso, não altera. O imposto é o mesmo, tá bom? O que eu acredito que esteja por trás desse jogo são as informações do consumidor. Não, perfeito. Isso aí é uma estratégia que realmente a gente usa muito aqui também com os clientes do Delivery Pharmacy. A gente entende hoje que você concentrar todas as promoções que você tem na farmácia dentro do aplicativo é uma forma de atrair esse cliente para conhecer o canal e conseguir levar esse canal digital para dentro da casa do cliente, né? A gente fala muito aqui que temos 3 situações que são muito importantes na questão do delivery. A primeira é a atração, atrair o cliente para dentro do canal digital, né? O Jonas está aí, que é o especialista em marketing e tráfego pago, né? Ele está aí para realmente nos dizer sobre isso. Isso, para mim, é importantíssimo. Em segundo, muita gente fala de uma palavra que, assim, eu particularmente, não é que eu não goste, mas eu não acho que ela cabe, que é a questão de fidelizar. Eu acredito muito na questão do hábito, eu gosto muito do hábito. Você gerar hábito ao seu cliente, né? Você criar hábito no teu cliente. Ele se habituar a comprar com você, tanto no físico, tanto na plataforma digital, né? Você vê isso muito em várias jornadas digitais, por exemplo, a jornada digital hoje do Mercado Livre, grande parte hoje dos seus clientes compra muito no canal do Mercado Livre por conta do hábito que foi gerado de comprar, né? Dos benefícios que foram implementados em toda
aquela jornada que esse cliente tem dentro da plataforma, né? Então, eu falo muito que isso é importante, gerar hábito no cliente. Você vê, o Mercado Livre e Shopee hoje são os dois, se eu não me engano, são os dois maiores marketplaces de mar aberto aí que a gente tem no Brasil. Os dois basicamente trabalham com os mesmos produtos, né? O Mercado Livre, em média, tem um valor de produto mais caro que o Shopee, mas o Mercado Livre vende mais que o Shopee. Então, a gente, quando olha para isso, a gente vê que a questão não é só preço, né? Passa muito pelo como o cliente ele compra dentro desse ambiente, né? Porque uma coisa que eu falo muito com os nossos clientes aqui também é que você, quando cria uma farmácia digital, um aplicativo ou um e-commerce, você tem os mesmos desafios do físico, só que de uma forma diferente. Você tem lá no aplicativo o desafio da precificação, que você tem no físico também. Você tem lá no aplicativo o desafio da divulgação, para que a pessoa conheça a tua farmácia e venha à tua farmácia, ou física ou digital, né? E você tem o desafio de criar o hábito. Então, como que você cria hábito? Quando a jornada desse cliente dentro da plataforma, e principalmente, aí temos outro especialista para falar sobre isso, o tempo de entrega, né? Porque quando a gente fala de jornada do cliente dentro dos canais digitais, às vezes as pessoas esquecem muito dessa parte que é, na minha visão, a parte que faz gerar o hábito, né? O cliente, ele cada vez ele quer o produto mais rápido na tua casa, né? Mais rápido com você. Então, falando sobre marketing, Jonas, fala para a gente hoje quais são as estratégias que a gente consegue turbinar a farmácia no digital, tanto de uma forma orgânica, quanto também de uma forma do tráfego pago, né? Legal. Boa noite, pessoal. Bom demais estar aqui com vocês, né? Grandes nomes conhecidos. Falando de marketing, Denner, a gente tem estratégias que elas são segmentadas, né? Igual você falou aí, orgânico e pago. E dentro do orgânico e pago, a gente tem um guarda-chuva de múltiplas estratégias que nem todas são para venda e nem todas são para reconhecimento de marca. Então, a farmácia ela tem que entender antes de qual estratégia ela vai usar, mas ela tem que compreender que todas as estratégias são eficazes. Ela tem que ter esforços, né, direcionados para cada uma dessas vertentes. Quando a gente começa a falar de tráfego pago, que é hoje o mecanismo que é mais alavancado, voltado ali para aquisição de novos clientes, a gente tem estratégias que vão fazer o cliente sair do canal digital e entrar dentro, né, do canal de venda, sair do Instagram, do Facebook, do próprio YouTube, como a gente está aqui, e entrar diretamente no canal de venda, assim como a gente tem estratégias que elas são para popularizar a marca na região. Então a gente vai fazer estratégias que vão elevar o reconhecimento dessa farmácia para que no raio de entrega que ela está localizada, ela seja uma das farmácias mais reconhecidas, e aí a gente está falando de uma campanha mais voltada, né, de uma estratégia publicitária mais voltada para reconhecimento mesmo. Como eu gosto muito da parte prática, e marketing hoje para o dono de farmácia ainda é muitas das vezes um bicho de 7 cabeças, eu acredito que a parte tangível aqui da minha fala que vai ser mais interessante, não só a parte teórica, né? Então, o que você tem que fazer no teu tráfego pago para funcionar? Tráfego pago todo mundo já entende pelo menos o que é colocar um dinheiro aqui na internet e você divulga os teus produtos. Isso aí não acho que é um grande mistério mais para o varejo, já tem uns 2, 3 anos que já tem bastante farmácia atuando no mercado, muito especialista falando, não só de marketing, mas de outros setores também, e a gente vai para a parte prática. Então, para o seu tráfego funcionar, você tem que colocar produtos curva A, produtos esses que vão elevar o teu cliente a uma curiosidade, seja no preço que você está fazendo, seja até mesmo, né, na competição que você está gerando ali naquela região com o teu modelo de venda. Então, que produtos são esses, né? Quais são as principais categorias que funcionam? A gente tem 3 linhas principais aqui que são altamente eficazes para anúncios, que é a linha infantil, a linha de suplementação e a linha de perfumaria. Se você hoje na tua farmácia está fazendo anúncio de qualquer produto que não seja dentro dessas 3 linhas,
recomendo fortemente que você pare e coloque algum desses produtos, porque qualquer produto que não seja dentro dessas 3 principais frentes, eu não estou falando que elas são as mais lucrativas ou as melhores para você anunciar, estou dizendo que elas são as melhores linhas para você adquirir cliente novo, porque são frentes que você vai conseguir ter um preço mais agressivo, de acordo com uma compra bem feita. Se você compra num preço interessante, você consegue ser também um pouco mais competitivo na precificação, ainda assim assumindo uma boa margem. Então, linha infantil, suplementação e perfumaria. Aqui vai depender um pouco da marca, tá? Se a sua farmácia ela está numa região, num bairro, se está numa região mais central, num bairro mais nobre, num bairro mais classe média, ou até do seu público. Então, eu não vou me ater aqui a qual marca é melhor na linha infantil ou suplementação. Vai depender realmente aí do seu público, tá? Mas produtos é algo que é bem tranquilo da gente direcionar como potenciais atrativos, né? Produtos curvar que vão ser iscas efetivas para levar o teu cliente do canal de digital até o canal de venda. Que é, por exemplo, o shampoo. A gente tem fralda, tem lenço umedecido. Aqui entra também, por exemplo, a parte de suplementação, pode ser uma creatina, a parte de higiene ou até mesmo cosmético. Tu vai pegar aí máscara de cabelo, você vai pegar protetor solar. Então são linhas, né? E dentro delas seus respectivos produtos, que se você conseguir fazer uma compra boa, tiver um preço competitivo, é fato que um cliente que tem hábito de compra, que é o que o Denner falou agora há pouco, ele vai ver aquele preço que está abaixo da média que ele costuma estar adquirindo e ele vai clicar no anúncio e vai entrar no seu canal de venda. Então, para o seu tráfego pago funcionar, pensando em estratégia de adquirir cliente para compra e não para reconhecimento de marca, você tem que saber quais linhas você vai priorizar para fazer esses anúncios e você tem que também, com certeza, escolher bons produtos. A escolha de produto ela é muito baseada no histórico e na região e no público do cliente. Porém, se você escolher um produto bom, por mais que ele seja uma boa isca, mas ele não tiver um preço competitivo, com certeza também o teu tráfego ele não vai funcionar tanto, porque o cliente ele sabe o quanto que ele paga. Se o preço do anúncio está acima do que ele paga, não faz sentido ele comprar de uma outra loja. Ele sabe onde ele compra mais barato, ele não vai medir esforços para continuar comprando lá. Aqui a gente falou sobre estratégia para gerar novos clientes. Tem uma estratégia interessante, antes de devolver a fala para ti, a gente interagindo, que a gente chama de estratégia de conquista de território. É onde a gente populariza essa farmácia no raio de entrega. Como que a gente faz essa estratégia? E aí pode ser um vídeo, por exemplo, mostrando a fachada da farmácia, o setor interno dela, com uma narração ali pelo fundo, ou até mesmo, né, um vídeo só falando um pouco da história da farmácia, falando onde que ela está, falando às vezes, né, até os seus próprios diferenciais competitivos, que vai ser um vídeo que ele vai ser massificado na região. Então, se a farmácia entrega num raio de 1, 2 ou até 3 quilômetros, hipoteticamente, essa estratégia ela vai de forma gradativa massificando ali os clientes. Então, vamos supor que esse dono de farmácia está investindo R$1.000 no mês, R$500, R$800 no mês no tráfego pago dele. Nos primeiros 1 quilômetro, vai ser massificado esse anúncio para que grande parte dessa densidade populacional veja esse anúncio múltiplas vezes. Quando a gente fala de estratégia de conquista de território, não é só sobre anunciar, é sobre quantas vezes que você aparece na tela do teu cliente. Né? Isso falando em si da estratégia. Então você vai aparecer 2, 3, 4, 5 vezes na tela do seu cliente, seja por semana ou por dia, depender de quanto que é o valor de investimento que você está fazendo, e você vai ser altamente reconhecido naquele raio de entrega. Legal, conseguimos chegar num indicador de popularização aqui desse raio. Isso ali é dentro da plataforma de anúncio, mas aí a gente consegue, né, dizer se já chegou a hora de você aumentar o teu raio de popularização ou não. E assim você vai fazendo consequentemente até chegar numa expansão de 2, 3, 4 ou 5 quilômetros, por exemplo. Então tem dono de farmácia que ele quer, por exemplo, anunciar, ele quer captar cliente de um bairro bem distante da loja dele, ou de um bairro que ele acredita que é um bairro nobre, às vezes tem muito condomínio, ou tem bastante prédio na região, ele acredita que é um lugar bom. Antes dele querer divulgar, né, na cidade inteira, ele tem que começar de forma gradativa, massificando ali no bairro que ele já está, que os clientes mais fáceis são as maçãs baixas, que é onde muitas das vezes ele não enxerga. Então o tráfego pago, diferente do que muito dono de farmácia enxerga, ele não vai fazer milagre na tua loja se você usar ele na estratégia errada. Então já tem cliente que te conhece, compra de você, mas não lembra mais de ti. E para ele lembrar, basta às vezes tu aparecer na tela dele novamente com um bom produto, um preço competitivo, e ele vai retornar a compra. Então o tráfego ele não só traz cliente novo, mas ele também lembra o cliente que já compra de você, que você ainda existe. O que às vezes
para alguns pode não parecer o supra-sumo ali do tráfego pago, né? Eu queria tráfego para vender para quem não me conhece. É muito bom, mas tráfego ele também vende para quem te conhece, ele também é eficiente para isso, certo? Então o tráfego ajuda no consumo, no hábito, ajuda na fidelização, como são os pontos que você elencou. Então acho que dentro de tráfego pago, para a gente ser mais objetivo, seria isso: adquirir cliente novo, produtos de curva A, 3 linhas principais, define um bom preço baseado numa compra também interessante. Estratégia de aumentar, né, a tua popularização, essa estratégia de raio de entrega que você vai massificando, gerando mais reconhecimento, pegando os clientes que estão ali nas maçãs mais baixas, e aí sim agora você pode partir para algumas estratégias mais complexas. Então, sobre tráfego pago, seria esse ponto, beleza? É isso aí, pessoal. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de saber aí do Jonas? Boa. Eu quero comentar o que o Jonas falou aí, gente. Tudo na paz aí, Jonas? Tranquilo? Bom demais. E o que o Jonas falou é muito importante, pessoal, para vocês que estão assistindo, porque hoje eu tenho uma farmácia num bairro, meu bairro tem 2.000 habitantes, mas eu quero entregar para a cidade toda, quero que todo mundo saiba que eu existo. Mas eu te pergunto, isso acontece com os meus mentorados, quase que todo dia. Eu quero entregar para mais gente, quero que todo mundo conheça a minha loja. Mas eu te pergunto, desses 2.000 habitantes, quantos do teu bairro, quantos compram na tua loja? Eu acho que uns 100 ou 200. Então, primeiro domina o teu bairro. Depois de dominar teu bairro, faz isso que o João está dizendo. Aí você vai crescendo gradativamente. Senão é aquela questão, né? Tem muita empresa que morre por sucesso. E pode acontecer isso. Então, foi muito bem colocado isso. E isso é um mal que acontece, infelizmente. Claro, o que a gente quer é que o dono da farmácia ele tenha o pensamento grande de crescimento, de fazer acontecer. Mas, primeiro, eu vou dominar o meu território. Depois disso, eu vou... É isso que se faz há muito tempo, né? Desde da época, vamos pegar lá o filme de Troia, né? O pessoal ia conquistando, e é nessa pegada hoje. Mas hoje, existe muitos donos de farmácia que pensam desse jeito. Eu quero entregar para a cidade toda, quero que todo mundo conheça minha farmácia, mas eu não domino meu bairro. Quando eu estou lá na porta, eu vejo o motoqueiro do meu concorrente entrando no meu bairro. Eu fico bravo. Mas por quê? Porque eu estou usando a estratégia errada. É só mesmo para acrescentar nesse comentário do Jonas. E isso que o Jonas está falando aí, você complementou brilhantemente, né? É importante a gente entender o seguinte, vale muito o seguinte, eu falo muito com os meus clientes aqui o seguinte, a gente precisa lutar com as armas que a gente tem hoje. Então, por exemplo, se eu tenho um motoboy de manhã e um motoboy à tarde, o André tá aí, não vai me deixar mentir, que é o especialista nos motoboys. Se eu tenho um motoboy de manhã e uma à tarde, assim, dificilmente eu vou conseguir manter um tempo de entrega aceitável para entregar na cidade inteira. E aí, o que eu estou fazendo? Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Eu fui lá, contratei a Agile, paguei lá o tráfego pago, fiz o investimento, o cliente veio. Só que na hora de eu criar o hábito dele ficar comigo, eu vou e entrego o medicamento para ele com 1h30. Se não entregar o medicamento errado também. Exatamente. Então, pessoal, o que a gente está falando aqui? O crescimento, ele tem que ser focado, ele tem que ser feito, mas tudo tem que ser feito com muita estratégia. Então, se eu tenho hoje a condição e a estrutura para entregar no meu bairro, que eu entregue no meu bairro com excelência, que a minha entrega no meu bairro seja conhecida como uma das entregas mais rápidas. Por quê? Aí eu vou cada vez solidificar minha carteira de cliente no meu bairro. E essa carteira, automaticamente, cada vez mais vai gerar lucratividade para dentro do meu caixa. E dessa forma, eu começo a ter recursos para aumentar o meu raio de entrega. Então, tudo é feito de forma estratégica e pensada. Vamos dar um passo de cada vez, não que esse passo seja feito de maneira lenta, né? A gente pode estar com essa estrutura esse mês e no próximo mês eu já dobrar a estrutura, porque a gente consegue, junto aí com a Agile, com a Flux Pharma
e com a mentoria aí do nosso querido Alexandre também, com a ajuda para a gente não cair nas armadilhas tributárias aí do Brasil. Temos aí o Wagner também, e o Sérgio, né, com toda a expertise dele de compras, nos ajudando a cada vez mais comprar melhor e aumentar a lucratividade dos nossos produtos. Então, pessoal, tudo é feito, tudo se conecta. Nós precisamos, obviamente, ficar atentos ao todo, mas essa conexão de situações, ela precisa ser vista e estudada, e às vezes dar um passo atrás não quer dizer que a gente está tendo, que a gente está errando, ou está fazendo, ou está tendo um mau resultado. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: coloque o joelho no chão e tome impulso. Tome impulso da tua vida, tome impulso do teu negócio. Ajoelhe-se para tomar impulso. Então, dar um passo atrás ou se abaixar um pouco para tomar esse impulso é muito importante também. Meu amigo... Oi, pode ficar à vontade. Não sei se tu ia puxar alguma dúvida aí do pessoal no chat ou não. Então, vamos lá. É porque eu ia falar do tráfego orgânico, né? Acho que para fechar o assunto, isso, não ficar a ponta solta. Beleza? Totalmente aqui, complementar. Vamos lá. O Gonçalo Filho, ele está perguntando aqui na AGE, ele tem alguma mentoria para ensinar tráfego pago para as farmácias? Vamos lá, fala Gonçalo, tudo bem? Deixa no chat aí de onde você está falando, onde é que está a tua farmácia, qual estado você é. Falando sobre solução nossa, tá? Vou ser breve nesse ponto, que eu acho que não é o grande foco aqui. A gente não tem mentoria para te ensinar tráfego, porque boa parte hoje das farmácias não tem preparo para exercer por conta sozinha e não tem alguém interno. Então não é uma solução hoje que se faz tão necessária no mercado para mentorar, né, internamente, mas comum uma contratação direta de um serviço, ou você, né, pode estar aprendendo com algumas, né, metodologias que a gente tem. Então a gente tem treinamentos gravados, tem alguns acompanhamentos, mas uma mentoria acompanhada para tráfego pago não temos hoje, e sim o serviço, que é onde a gente executa tudo completo para você, beleza? Posso puxar tráfego orgânico aqui direto, Denner? Por favor. Vamos lá. Tráfego orgânico, a gente pode basicamente entender como um movimento, né, de interesse de atrair cliente onde você não coloca dinheiro, né, de forma resumida. Então, o tráfego orgânico hoje, você pode entender como postagem no Instagram, postagem no próprio status do WhatsApp, não deixa de ser um tráfego orgânico ali também. Agora, se for falar de estratégia digital orgânica, eu particularmente vejo que hoje o mercado ele não tem maturidade ainda, a não ser farmácias de rede, por exemplo, que aí sim tem uma equipe interna, mas vamos pegar uma farmácia independente, que é boa parcela do mercado hoje, pegar a bandeira branca ou aquela loja que ela está associada a alguma bandeira do mercado, mas que ela não tem uma robustez grande do setor de marketing, tanto é que ela terceiriza ou ela faz de forma bastante embrionária ou amadora, o que é comum. Mas se preocupar em fazer um trabalho orgânico hoje deve ser talvez dos teus maiores desafios do dia a dia, o menos relevante. Porque a gente tem muito case aqui dentro de cliente que não tem um Instagram tão bem desenvolvido, estruturado, mas que tem muito resultado. Porque hoje o dono de farmácia ele tem que se preocupar, claro, em ter uma presença digital forte, mas para ele gerir uma presença orgânica muito bem feita, ele vai precisar de realmente uma empresa muito competente ou uma pessoa interna que sabe muito bem o que está fazendo, porque postar por postar, ou postar oferta, preço, só ficar enchendo o teu Instagram de produto não é tão funcional e não vai acabar atraindo o tipo de cliente ideal, acaba que você atrai até o cliente errado, quando seu Instagram só tem oferta e preço, certo? Então, o que a gente recomenda hoje para você, que é um dono de farmácia, tem uma rotina conturbada, todas as maiores preocupações vão estar envolvendo tributação, compra, estoque, e você não vai conseguir dar tanto tempo, às vezes, para a tua rede social, é você focar no essencialismo. O que é essencialismo quando a gente fala de um trabalho orgânico? Fazer uma collab com uma influenciadora local é uma baita estratégia, porque ela te economiza tempo, energia e principalmente dá uma menor margem para erro, tá? Porque você vai basicamente usar da
influência de uma pessoa que ela já é reconhecida na cidade ou no seu bairro, para ela divulgar o nome da sua loja e dos seus produtos. Então você pode usar essa influenciadora local para fazer um anúncio e colocar no tráfego, mas bem como você pode usar essa influenciadora local para divulgar um produto que chegou na tua farmácia, um lançamento, e aí você tem que estar muito ligado na compra, que aí você consegue trazer um produto que lançou logo no mercado e você talvez seja uma das primeiras farmácias na cidade a ter aquele produto. Né? Um exemplo é o Carmed, quando ele estourou, as farmácias conseguiam ter seus primeiros lançamentos em mão e pegavam uma influenciadora para fazer essa divulgação, conseguia adquirir muito cliente. E essa adquirência ela não vinha por tráfego pago ou por postagem, ela vinha por uma audiência que ela era uma audiência trocada, né? Então, uma influenciadora é bom, você vai conseguir fechar parcerias que não são tão custosas, 150, 200, 250, 300 reais para fazer, seja algumas sequências de stories, alguns vídeos que vão divulgar a sua farmácia, e você pode estar reciclando aquele conteúdo. Dito isso, que você vai conseguir trazer, né, de uma influencer para dentro do canal da sua farmácia digital, uma audiência nova, ou seja, clientes novos, potenciais novos interessados, que aí você tem que ter uma rotina que ela talvez seja a rotina mais importante de um dono de farmácia que não tem uma estrutura digital tão bem desenvolvida ou não tem uma equipe trabalhando, que é a rotina de stories ativa. Tá? O teu feed ele é muito importante, você tem que ter uma frequência mínima ali de pelo menos 1 ou 2 postagens na semana, isso falando de realmente quem tem muito pouco tempo para trabalhar ou não ter uma equipe, mas se você tiver stories frequentes ativos, seja fazendo vídeo de produto que chegou na farmácia, colocando foto de preço, né, que você fez no dia, uma oferta especial do dia da fralda, uma oferta especial do dia da mamãe, uma oferta especial, né, do cosmético, da dermo, você vai ter mais resultado porque esses stories eles vão estar sempre ativos ali para o teu cliente estar visualizando. Então o feed hoje, infelizmente, no Instagram, ele tem um engajamento muito baixo, falando de postagens que não tem uma estratégia intencional, e a gente sabe que a maioria dos donos de farmácia não vão conseguir ter uma estratégia muito bem desenvolvida. Então, às vezes, ele faz vídeo, posta, não dá resultado e ele acaba desanimando. Isso é totalmente comum. Então, de tráfego orgânico, postagem orgânica, o ideal é que você busque por alguma parceria na cidade, uma influenciadora, como eu falei, ou você faça conteúdos virais, tá? O que é um conteúdo viral? Igual vocês podem estar vendo, saiu muito recente esses vídeos de uma pessoa versus 30, né? Que no caso foi lá o canal Foco, como vocês devem ter visto alguns empresários, né? Sim. Saiu também da questão do coach, né? De emagrecimento. Então você aproveita uma trend. Aí o que aconteceu? Todo mundo, João Adib, por exemplo, postou isso ontem também. Pegou uma foto dele, colocou de fundo ali essa trend desse tipo de vídeo, colocou um empresário que acredita no Brasil versus 30 que não acreditam. E aí você pode aproveitar dessas trends para viralizar ali na região local. Só que para isso você tem que estar atento e você tem que ter velocidade, porque você só consegue surfar essa onda, né, que eles chamam de coqueluche, se você aproveitar o timing. Então, se ela está viralizando hoje, você faz ela daqui a uma semana, não vai funcionar. Então, o tráfego orgânico, se você não tiver estratégia e velocidade, você não vai conseguir ter resultado. Aí no tráfego pago você consegue de fato. Então eu acredito que são 2 estratégias que são funcionais, tá? Aproveitar o time de publicação no momento, aproveitar de influenciadora local, e a última que eu recomendo, tá? Além dos stories diários que eu já falei, é você ter sorteio envolvendo compartilhamento e marcação. Então isso é comum também, você vai fazer um sorteio de Dia das Mães, você vai fazer um sorteio de Dia dos Pais, ou qualquer que seja a data comemorativa, você vai envolver muitas das vezes ali algum tipo de marcação nos comentários ou compartilhamento da postagem, que isso te ajuda a chegar mais longe ali com o seu tráfego orgânico. Mas não é fácil você ter um resultado com tráfego orgânico, isso eu digo tranquilamente, tem muito hoje, muita empresa estruturada atualmente que não consegue grandes resultados com tráfego orgânico, porque sabe que é mais lento. E aí vai muito da tua velocidade e interesse de chegar mais rápido nos teus objetivos. Você quer alavancar o teu delivery com mais velocidade? Provavelmente se você não fizer tráfego pago, vai ser mais devagar. Se você não contratar uma empresa que vai te ajudar na logística, vai ser mais devagar. Então, tudo o que a gente quer fazer tem que a gente ter um passo atrás e entender o motivo pelo qual ou que objetivo que eu quero chegar. Se eu quero sair de 500 entregas para 1.000 entregas em 3 meses, eu não vou conseguir depender de tráfego orgânico. Eu vou precisar investir em tráfego pago. Agora, se o seu objetivo é chegar em 1.000 entregas em 2 anos, tranquilo, você consegue depender do orgânico. Então, acho que assim, a soma sempre ideal são os 2 canais, tá? As 2 estratégias, o tráfego
orgânico e o pago, mas você tem que ter muita clareza que para cada um funcionar, você tem que ter intencionalidade e você tem que também estar alinhado com os seus objetivos. Senão, muitas das vezes, né, tu vai pegar aí o Alexandre, eu quero ter um atendimento melhor no balcão ou no WhatsApp, né, mas você às vezes não está disposto a treinar a sua equipe e acompanhar. Então, às vezes você pode até receber um primeiro treinamento, mas se você não fizer um acompanhamento, não estiver ali dando feedback, ajudando a tua equipe a implementar a estratégia nova, não vai funcionar. Então, não faz milagre, tráfego não é milagroso, você tem que estar ali realmente fazendo a tua retaguarda muito bem desenvolvida, e se você não compra bem, não tem uma estratégia tributária bem feita, não tem uma equipe bem treinada e não tem uma logística de entrega eficaz também, tráfego ele vai ser talvez o teu maior inimigo, que ele vai divulgar tudo de ruim que você tem. E na verdade você tem que divulgar o que a tua farmácia já tem de bem desenvolvido. Então, fechando esse parênteses, eu acho que é o ponto-chave das duas estratégias. E você deixaria aí, tem aí, por exemplo, eu te pergunto, tem um número, o tráfego orgânico, tem um número mínimo de story por dia, postagem por semana no feed, reels, tem alguma coisa que esse cara que está começando agora, que precisa provar de como isso funciona para ir realmente para um tráfego pago, tem alguma coisa, alguma receita, algum número que você indicaria ou não a qualquer quantidade? Eu não vou te dizer um número, eu vou me ater mais em falar sobre o princípio pelo qual ele deve entender qual o momento do marketing digital que ele está. Primeiro momento, a primeira etapa de qualquer negócio, nem digo só farmácia, mas pegando aqui o varejo, né, como exemplo, é a constância. Então, no início, é mais importante ele ser consistente do que ele ter qualidade. Qualidade em postagem, qualidade no audiovisual, qualidade, às vezes, né, até num vídeo, por exemplo. Então, é importante ele ter uma frequência. Se ele postar uma vez por semana no feed e todo dia ele postar um story, é melhor do que ele fazer uma vez a cada 2 semanas, a cada 3 semanas. Então, ele tem que vencer essa barreira inicial de ter o hábito dele, né, como dono, gerente ou qualquer pessoa na loja, ter uma frequência. Não importa o número, ele tem que ter o hábito dele estar sempre utilizando e fazendo postagens. Depois que ele passar dessa etapa habitual de ter uma frequência mínima aceitável, vamos supor uma vez por semana, ele começa a aumentar de forma gradativa, ele pode fazer ali, né, 3 stories por dia, 4 stories por dia, 5 stories por dia, pode fazer 1, 2 ou 3 postagens por semana, até o momento que ele vai perceber que ele já consegue ter consistência e hábito em entrega ali de postagem no digital. E aí ele começa agora a se preocupar com qualidade. Então, começar se preocupando com qualidade quando você vai fazer marketing, talvez seja a pior dos teus princípios, porque você vai travar, você vai ser muito perfeccionista. Essa foto tá mal tirada, fizeram um story que eu não gostei, vou apagar, postaram lá, mas a arte tá muito feia. Mas são fases, são etapas, isso é natural, é igual uma criança que tá crescendo. Você tá crescendo o teu marketing também. Então você tem essa fase, né, de guerrilha, que você vai achar que tá tudo feio, tá tudo errado, tá muito estranho, e você vai gradativamente melhorando. Primeiro consistência, depois a qualidade, e aí por último vem o resultado. O teu resultado ele vai ser talvez a terceira etapa, ou paralela à segunda, que é onde a qualidade ela acompanha. Então não vou direcionar um número, tente ser constante no início, depois se preocupa com o volume e a qualidade da entrega. Perfeito, perfeito. Algum comentário, pessoal? É realmente um show. Parabéns, Jonas. Estou aprendendo muito aqui hoje. Oi? Está aprendendo muito, Jonas. É um show, é o professor, Quem né? falou que o Jonas é uma metralhadora? Quem falou? Sérgio. Realmente, realmente. Não chamei ele à toa, não, pessoal. Tamo junto. Né? Alexandre, meu grande amigo Alexandre. Fala um pouquinho aí de... Vamos falar um pouco de atendimento, né? Vamos falar um pouco de... Pessoal, olha só, eu estou fazendo isso, mas não é intencional, tá? Da gente estar passando por tributação, agora marketing, atendimento, compras e fechar aí com a questão das entregas. Não é intencional, óbvio que é intencional. Então, Alexandre, fala para mim como que a gente consegue encantar o cliente, como a gente consegue gerar no cliente essa palavra que eu tanto amo, que é hábito. Como eu faço o meu cliente de uma forma natural e tão espontânea comprar comigo nos meus canais. Maravilha. Boa noite a todos os companheiros aqui. Desculpa a palavra companheiro, mas enfim.
Boa noite a todos que estão conosco. Agora ou depois. Mas, maravilha, eu sou apaixonado por vendas, né? Desde os meus 12 anos, onde abri meu primeiro negócio. Então, digo para vocês que venda é ciência, venda é conexão, venda é emoção. Então, você tem que conectar tudo isso. A venda é conexão o tempo todo. E a questão de encantar o cliente, como o Denner falou aí, é o que a gente está perdendo. Infelizmente, a gente está perdendo isso. As grandes redes estão dominando o mercado, isso, tudo bem. Está acontecendo, é um fato. Mas por que você que tem 2, 3, 4, 5, 6 lojas não pode começar a encantar teu cliente? Porque hoje eu vejo isso como um grande erro. Né? Não só nas mentorias, como também nas visitas presenciais, no Brasil, no geral, a gente vê esse erro. O pessoal quer imitar as grandes redes e acabam tornando o atendimento robótico. Né? Robótico. O que é interessante para você copiar? De repente, o que está dando certo, processos, usar a inteligência artificial, usar a teleentrega, usar o que tem de bom na tecnologia, como a gente está falando aí da questão de teleentrega, da questão também de panfletagem digital, do tráfego pago, e também de ter um contador fazendo a coisa correta. Me perdoem se tem algum contador de padaria ou alguém aí é parente de algum contador que cuida da padaria, cuida do supermercado, cuida lá da pet shop, mas não tem como esse contador entender de farmácia. Tá? Contador de farmácia é contador de farmácia. Vocês têm que entender isso. Mas, enfim, não vamos fugir do assunto. A questão aqui de encantar o cliente. Vamos pegar o básico do básico que a gente fazia 20 anos atrás. Receber o cliente, chamar o cliente pelo nome, tratar ele, perguntar da mãe, perguntar do pai, perguntar dos filhos, do cachorro, se está plantando alface. Isso é muito importante, tanto na farmácia de bairro, como às vezes também na farmácia do centro, que tem aquele cliente que é recorrente, certo? Isso acontece também no momento da teleentrega, do delivery, que a gente está conversando com o cliente, seja no WhatsApp ou na mensagem de voz, ou até mesmo no telefone. Eu preciso encantar meu cliente, porque nós estamos vivendo na era da experiência. E eu pergunto para você que está assistindo hoje, que experiência o teu cliente tem quando ele sai da tua loja? Ele chega e compra lá um produtinho de 10, 15 pila. Tá? Que experiência ele saiu? Ele simplesmente pegou o produto e foi embora? Ou ele saiu com alguma experiência? Tu entregou algo a mais? Ou você é simplesmente mais uma porta aberta, fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo? E reclamando da chuva, reclamando do sol, reclamando do governo, reclamando que o dinheiro acabou. Uma informação para você, o dinheiro não acabou. O dinheiro está circulando. Por algum motivo, ele não está parando na tua loja. Algo de errado você está fazendo. Então, se você está com a cabecinha de 20 anos atrás, infelizmente, tic-tac, o tempo está passando. Vai chegar um momento que você não sabe por que o seu João não vem mais na minha loja. Porque todas as vezes que o João vinha, você tratava ele mal. Por que o seu João não liga mais para a farmácia para pedir teleentrega? Porque por algum motivo a tua entrega atrasava, você não tinha o produto, mandava faltando produto, alguma coisa aconteceu. Não foi da noite para o dia. Vários sinais vêm acontecendo. Não é da noite para o dia que acontece. Tá, então, vamos lá, vamos voltar para a questão. Me desculpa para isso, mas isso acontece muito. Por isso que eu, às vezes, me empolgo aqui em falar sobre isso. Mas a questão é isso, pessoal. Hoje, o maior culpado do que está acontecendo não é as grandes redes, não é o governo, não é ninguém. É você que, por algum motivo, se travou. Eu não quero aceitar a culpa, não é minha, a culpa é de todo mundo, menos minha. Se você entender que a culpa é sua e começar a buscar recursos corretos, você evolui. E eu quero, nesse momento, também te parabenizar, Denner, por você estar fazendo isso de uma maneira gratuita para as pessoas entenderem. Você está chamando profissionais aqui, pessoas que estão no mercado há muito tempo fazendo isso, ajudando pessoas, e você está entregando isso gratuitamente para as pessoas. Então, pessoal, aproveitem isso, compartilhem com mais pessoas, porque esses diamantes que estão sendo entregues gratuitamente aqui, eles custam no mínimo R$5, 2 horas de mentoria com cada uma dessas pessoas que estão aqui. Tá? E o Denner, de alguma maneira, nos encantou, né? Falando em encantamento, nos encantou e nos trouxe aqui para falar sobre isso. Então, de que maneira eu posso encantar meu cliente? Faça o básico bem feito, receba teu cliente. Vamos
continuar aqui no balcão, chame ele pelo nome, faça ali uma entrevista. Dentro disso, você entende o que ele precisa, entrega o que ele precisa. Para de enganar teu cliente. Você quer atender a todo custo. Não, sempre entregue o produto que ele precisa. Claro que se você não fizer uma entrevista, uma anamnese dentro desse contexto aqui, você vai estar empurrando o produto. Eu quero vender uma vitamina. Tudo bem, mas pelo menos pergunte que tipo de vitamina ou o que essa pessoa está sentindo. Eu não posso, de repente, vender uma vitamina de AZ se não é isso que o cara precisa. Se ele precisa simplesmente de uma metilcobalamina ou do magnésio trionato, eu tenho que entender isso. Então, no momento que você voltar atrás e começar a conversar com o cliente, voltar atrás quando eu digo voltar no tempo, olho no olho, conversa com o cliente, perguntar o que ele está sentindo, há quanto tempo está sentindo, não simplesmente um Dorflex aqui, só passar no caixa, muito obrigado. Não, eu preciso conversar com o meu cliente, entender o que ele está sentindo, se possível tocar no ombro dele e entender. Nós, atrás do balcão, somos resolvedores de problemas, tá? Eu não tenho só que focar em vender produto XYZ ou falar mal do coleguinha. Eu tenho que focar em entregar resultado. No momento que eu entrego o resultado, eu estou ajudando o meu cliente, eu estou me ajudando, estou ajudando a farmácia. Ok? Agora vamos falar um pouquinho do delivery, pessoal. Não, perfeito. Assim, pegando um pouco esse gancho que você está falando aí, eu vou deixar duas experiências aqui, uma que eu tive agora há pouco, certo? Agora há pouco eu tive uma experiência de atendimento no delivery aqui na minha casa. Normalmente, quando a gente pede alguma coisa aqui na minha casa e o motoboy chega, não sei porquê, acredito que por falta de orientação, os meninos eles vão com o dedinho lá na campainha e parece que o dedo ele congela na campainha, né? E a campainha faz aquele estardalhaço, né? Ou senão ele fica assim, eu acho que é brincando, eu acho que é videogame, né? Vai, aperta um, aperta duas em seguida e tudo mais, e faz aquele barulho todo. Hoje, fui surpreendido por um comportamento diferente. O motoboy chegou e apertou apenas uma vez a minha campainha e aguardou. Fiz questão de ir lá pegar o pedido e falar com ele, qual o seu nome? Ele falou o nome para mim, apertei a mão dele e disse, meus parabéns. Você fez uma coisa que a maioria dos motoboys, quando vem aqui na minha casa, não fazem, que é aguardar ser atendido. Então, isso que você está falando aí tem muito a ver com isso que aconteceu comigo hoje, que é o quê? O encantamento e criar o hábito está nos detalhes. Está nas pequenas coisas que eu programo e eu treino a minha organização, os meus colaboradores, para entregar para esse cliente, né? Falando do Delivery Pharmacy, eu tenho um cliente muito querido, que é o Regis, lá de Santa Rita, se eu não me engano, lá em Mato Grosso do Sul, que tá com a loja digital dele, está sendo um sucesso. E o que o Regis fez lá também? O Regis, ele fez uma sequência de story, e isso ele tem feito quase todos os meses, falando, olha, pessoal, hoje o dono vai fazer a entrega. E ele gravou todo o percurso de entrega dele, e chegou lá, bateu na porta da cliente. Ele tem um vídeo lá. Essa cliente, por sinal, uma senhora idosa, comprou pelo aplicativo, a senhora da melhor idade, comprou no aplicativo e deu o depoimento para ele. Não, foi muito bom, foi até mais fácil, porque eu não tive que ficar perguntando nada, já tinha a fotinha lá do produto, eu cliquei em cima, já comprei, e ele foi e entregou um brinde para ela. Então, uma coisa que eu falo muito, pegando o gancho do que você está falando, quando a gente leva isso para dentro do canal de delivery, faça a divulgação dos seus canais, crie hábito e surpreenda o cliente. Imagina o seguinte, olha, eu tenho lá, tiro o meu relatório de delivery, eu fui lá, vi as 3 famílias que compram mais fralda pompom na minha
na minha farmácia nos últimos 30 dias. Os 3 clientes que mais compraram fralda Pompom, estou falando Pompom, mas pode ser qualquer marca, na minha loja. Porque eu não vou pegar um pacote dessa fralda e vou falar assim, ô motoboy, vai lá e entrega esse pagode de fralda lá para esse cliente. Você imagina a surpresa desse cliente? Denner, mas eu vou perder o dinheiro de um pacote de fralda. Duvido, pessoal, que essa mãe ou que esse pai compre fralda em outro lugar que não com você. Fato. Então, o que a gente está perdendo? Nós estamos perdendo a essência de surpreender e encantar o cliente. Antes da pandemia, todo mundo ia para os restaurantes. Hoje, você só sai de casa com a sua família para ir para um restaurante, se naquele restaurante ou naquela casa de show tiver uma experiência. Comida por comida, eu vou ligar, vou pedir no iFood, isso vai chegar na minha casa. Eu saio de casa imbuído e empolgado para ter uma experiência nova. Saí com a minha família em São Paulo e minhas filhas queriam ir no restaurante da Hello Kitty. A comida... Mas era uma experiência que elas queriam viver. Então, a gente precisa levar isso para a farmácia também, né? Levar isso para o delivery. Encantar o cliente na hora da entrega. Orientar o motoboy. Não largue o dedo na campainha do cliente. Enviar brindes surpresas para o cliente. Né? Imagina o cliente diabético e a campainha dele tocar e tá lá o motoboy da farmácia X com um creme para os pés. Olha, meu patrão pediu para entregar esse creme para os pés porque o senhor é diabético e a gente sabe que a pessoa diabética pode ter ressecamento nas extremidades. Ele está preocupado com isso. Ele mandou trazer para o senhor esse creme. Perfeito. Então, oi? Opa, não, só para complementar, eu acho que é fundamental esse detalhe a mais, esse encantamento, mas também não pode frustrar o cliente na segunda vez. O cliente foi lá e recebeu um pacote de fraldas. Depois ele ligou lá e pediu agora um pacote de fralda. Aí o motoboy demora 2 horas. Ou chega um motoboy desajeitado, mal encarado, agressivo, apertando a campainha forte. Então, eu acho que antes de encantar, é fundamental você ter uma qualidade, um padrão. Sim, com certeza. Padrão de atendimento. Para gerar o hábito, né? Para criar o hábito, porque senão você cria uma expectativa alta que depois vai frustrar mais gravemente, né? Então, essa é só um complemento. Eu acho que tem que encantar mesmo. A gente tem que esse trabalho que o Alexandre faz, eu acho fantástico. Mas tem que ter a base bem sólida, né? Não, com certeza. O que eu costumo falar para os meus clientes, né, que o motoboy ele é a ponta de lança, ele é a cara da farmácia quando ele chega no local. Sim. Né? Eu ligo, eu espero que é uma extensão da farmácia o cara que vai me entregar. Às vezes o motoboy é terceirizado, cada vez é um. Então, quando eles contratam empresas terceirizadas, eu sempre peço que eles priorizem uma pessoa e passem um treinamento básico da maneira de apertar o interfone, da maneira de se comunicar, né? Palavras básicas que tem que ser feitas, porque senão, infelizmente, eu não entendo, eu como cliente não entendo. Às vezes chega o cara lá, como foi falado aí de pegar e apertar a campainha, ou o cara mal encarado, ou o cara que está mal-humorado por algum motivo que a gente não sabe qual é, cada vez é um complicado demais. Então tem que ser uma pessoa que eu possa ter uma linha de conexão muito grande para entender quais são os princípios da minha loja. Porque, querendo ou não, seja ele um funcionário da loja, ou seja ele terceirizado, ele é uma extensão da farmácia. Ele é a ponta de lança. Uma coisa que eu peço sempre para fazer, a cada 10 dias, é escolher 5, 6 clientes, os clientes que compram com recorrência, e ligar para esses clientes, perguntar como foi as entregas nesses 10 dias, 3, 4 entregas que teve, se teve alguma reclamação, para dar uma nota para o motoboy, para mim entender, porque eu consigo mapear o que está acontecendo. Isso também faz uma diferenciação no atendimento.
E às vezes passa batido, a gente nem sabe. Eu tenho, às vezes, um motoboy que é meu funcionário, trabalha comigo, mas eu nunca fiz esse mapeamento para saber como que é a entrega lá. Como que ele faz para entregar para a Dona Maria. Se ele toca pedra no cachorro, se ele espera numa boa, se a Dona Maria entra, pede para ele entrar e tomar um cafezinho. Então, tudo isso é fundamental a gente estar fazendo. É fazer o básico bem feito. Né? Que hoje, tá nessa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de fazer esse básico bem feito. E já pegando esse gancho da teleentrega, hoje eu vejo muito, né, quando nós estamos fazendo um atendimento presencial, o funcionário atendendo, o funcionário do delivery, ele, quando tem um delivery separado, né, não é aquele atendimento do balcão, que é um dos piores que tem, porque eu não atendo nem bem o cliente que está na minha frente e nem bem a pessoa que está no telefone. Dois atendimentos meia boca. E aí a pessoa, no caso eu atendendo, tem medicamento sim. Ok, já estou separando para a senhora. Troco para quanto? Tá, qual é o ponto de referência? Já estou mandando. Pronto, acabou. Nem tratei a pessoa pelo nome, nem perguntei por que ela está usando. Um segredo para você aumentar o seu ticket médio na teleentrega é tratar a pessoa como se ela estivesse na tua frente. Humaniza também a teleentrega, humaniza seu delivery. Certo? Pergunta o nome da Dona Maria, por que ela está usando. Pergunta ela pelo nome durante o atendimento. Né? O que aconteceu, por que ela está usando o medicamento, já está fazendo efeito, como que foi. Isso é fundamental. Isso faz a conexão. A gente ouve muita reclamação. O cliente me pediu o preço do produto, não me retornou mais, não me respondeu mais. É porque, por algum motivo, tu deixou no ar. Simplesmente deixou no ar. A conversa não pode acabar, ela tem que continuar. No momento que eu ligo, te peço, porque eu disparo às vezes a mensagem para a farmácia do João, do Pedro e da Maria. Então, quem me responder primeiro, ou quem por algum motivo se conectar comigo, é que vai levar. Às vezes é por preço, sim, às vezes nem é por preço. É simplesmente. Como eu falei. Deu uma travadinha lá no. Alexandre, deu uma travada aí no seu. É o efeito. Voltou. Voltou isso. Não, mas perfeito, exatamente. Não, maravilha. Isso. Mas resumindo, pessoal, o segredo hoje é você humanizar o teu atendimento na teleentrega. Há um tempo atrás, nós fizemos uma live com o Denner e ele falou uma palavra que para mim foi uma virada de chave. Existe teleentrega e existe operação de delivery. E hoje os meus clientes entenderam essa pegada da operação de delivery. Claro que nós tínhamos ali a questão de ter o protocolo, o produto que é oferecido na semana, mas a questão de tirar do balcão e levar para uma salinha separada, isso é fundamental. Eu não vou dar o nome do cliente aqui, até porque eu não pedi autorização dele hoje, que hoje foi um dia muito corrido, mas esse cliente aumentou 700 mil de vendas na teleentrega no momento que saiu do balcão e foi para uma salinha. Hoje são 8 pessoas na operação de delivery, certo? Legal. Do Rio de Janeiro. São 8 pessoas na operação de delivery, fazendo mais um caixa separado, mais tudo funcionando ali, mais produto da semana, produto do dia, produto do mês e todo um protocolo que é feito. Teleentrega, uma parte ali só no WhatsApp, outra parte no atendimento de telefone mesmo, e aumentou muito. Né? Foi uma mudança muito forte. O pessoal que estava no balcão, porque estava acostumado a atender no balcão, e atender quem chegava, atender o telefone, e era uma venda feita. Era um tipo médio baixo, de 35, 40 pila. Nós conseguimos aumentar ali para 90 do balcão e para 100, 120 o da teleentrega. Claro que a gente tem R$500 na teleentrega, mas aumentou muito. Hoje nós temos teleentrega de moto, de bicicleta e daquela motinha que puxa um baúzinho atrás, né? Que carrega mais coisas. Que os mercados usam muito. Então, qual é o segredo de tudo isso? Simplesmente eu usar as ferramentas que eu tenho no digital, que a gente está conversando aqui, usar motoboys que sejam responsáveis. É um problema geral do Brasil todo. O motoboy hoje, né, uns criam motim, outros fazem parte do... Tem algum ouvindo aqui, mas você sabe que é verdade. Criam ali um sindicalismo e dentro disso complica muito, e aí acaba sempre ferindo o dono da farmácia, que acha que o dono da farmácia está enriquecendo as custas dele. Não sabe a quantidade de imposto que está sendo pago, né? A gente volta aí
a falar do primeiro assunto do Wagner. Mas, enfim, hoje, se eu humanizar a minha teleentrega, sabendo o nome do cliente, puxando o relatório, porque muitas vezes o cliente tem cadastro comigo e eu não vendo no cadastro dele. Eu não me dou o trabalho de abrir a tela aqui. Ah, é a Dona Maria compra bastante produto. E oferecer para a Dona Maria, não lembrar ela disso. Eu simplesmente dispenso a venda. Tenho sim, troco para quanto estou mandando. Volto a dizer, isso até um robozinho aí faz, até um menor aprendiz faz. E eu acredito que você, que é da teleentrega, você deve ter uma meta, deve ter uma comissão para estar fazendo isso. Então, faça isso com amor, faça isso, perdoe a palavra, mas com tesão, com sangue no olho, vontade de fazer acontecer, todo mundo ganha com isso. Quanto mais você entrega experiência para o cliente, mais isso gera recorrência para você. Então, todo mundo ganha. Não adianta eu sair de casa simplesmente para encher linguiça. Estou saindo de casa para quê? É para entregar resultado. E todo mundo ganha com isso. Eu também ganho com isso. Não, perfeito. Eu finalizo aqui, gente, me perdoem, porque sou meio sanguíneo, às vezes, quando eu toco nesses assuntos assim que seriam óbvios, e eu me lembro de coisas que acontecem presencialmente, eu fico muito indignado. Porque são sabotadores que as pessoas têm e não entendem que elas poderiam estar fazendo bem, o dinheiro é uma consequência. Não, com certeza, isso que você falou faz muito sentido, né? Ter essa emoção, né? E transmitir essa emoção para a equipe, né? E mostrar para eles que, da mesma forma que quando eles entrarem dentro de qualquer varejo, né, que eles gostam de ser acolhidos, né, que eles também consigam entender isso e em todos os momentos também acolho, né? Meu amigo André Justino, o homem da logística. Ó, de cara, André, para começar com você, já tem aqui uma pergunta do Paulo Verardo. Isso. Qual a solução para esses desafios com os entregadores /entrega, André Justino? Deve ter uma resposta para nós. Fala para a gente aí, André. Fala sobre o desafio da logística e como a gente pode minimizar isso. Primeiro tem que tirar da mente que é normal entrega atrasada, entrega lenta, motoboy sem educação, isso aí, ou ainda taxa de cancelamento alto na farmácia. Isso aí é possível eliminar isso e ter qualidade na entrega. É possível, necessário, senão a farmácia não cresce. Eu estava em São Paulo visitando alguns clientes em comum aí, o Jonas indicou um cliente muito bom. O que eu vejo que algumas farmácias não entendem nada da logística do motoboy, o dono da farmácia nunca pegou a moto, fez nenhuma entrega e trabalha com o método TVN. Você conhece o método TVN? Não, qual é esse método? É o método Te Vira, Negão. Eu quero que você entregue em 20 minutos, te vira, negão. Aí coloca as piores circunstâncias. Gostei muito. Aí coloca sem organização adequada, o motoboy sai para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, com 4 entregas. 3 quilômetros para cada lado. E muitas vezes, o motoboy tem que passar numa farmácia dessa mesma rede para pegar uma mercadoria, aí ele fica esperando a mercadoria, a farmácia não repassa para ele, ou seja, vai ser um desastre total. É muito comum, isso que o Alexandre falou, concordo integralmente, o motoboy chegar com a cara fechada, mal-humorado, é porque está sendo tratado de uma maneira indevida. Tudo que acontece de errado é culpa do motoboy. E a farmácia não tem método, não tem tecnologia, não tem a estrutura adequada ali para aperfeiçoar continuamente. Então, essas técnicas, elas têm que ser aprimoradas gradativamente. Por exemplo, o balconista, para ele aprender a ser um balconista bom, ele tem que entender muito de medicamento, tem que ter um treinamento ali de saber tratar o cliente pelo nome, fazer as perguntas certas, saber apresentar o produto, saber pegar no produto. O motoboy não é diferente. Então, tem que saber selecionar, treinar, montar a estrutura que ele trabalhe confortavelmente, ou seja, ele vai entregar rápido,
porque tem uma tecnologia que orienta ele, tem um método para mandar um motoboy uma quantidade de entrega para o norte, vai para o norte, ele tem uma sequência para o sul. Então, são uma série de fatores, Dani, que faz a qualidade da entrega ser excepcional. Então, quem consegue rir por fora e chorar por dentro é só palhaço. Se o motoboy não estiver bem com ele mesmo, bem com a empresa, se ele não estiver bem orientado, vai ser um desastre. Então, eu não acredito, respondendo essa pergunta, aplicativo na nuvem não funciona para farmácia, esquece, é um quebra-galho perigoso, porque você não sabe quem está aí na casa do seu cliente. Está acontecendo demais, a pessoa vai lá e contrata o aplicativo, ele entrega informação para uma quadrilhazinha de bandido, depois vai lá assaltar e roubar essa senhorinha que está vulnerável. Não funciona. O CLT, se não for ganhar por entrega, hoje montar uma equipe CLT é muito difícil, é muito complicado. E motoboy MEI também é outro problema sério, porque o motoboy MEI ele vai levar a farmácia na justiça. Então, o que eu acredito muito que nós temos hoje parceria com uma cooperativa de motoboys. Eu acho que as farmácias, a sociedade tem que incentivar mais o cooperativismo. Você pega a Unimed. Por que a Unimed deu certo no Brasil inteiro? Porque é cooperativa. Quem que é dono da cooperativa? Os médicos. Então, no nosso método, quem que é dono da cooperativa são os motoboys. Então, nós temos ali todo um método, toda uma equipe, uma estrutura para ajudá-los. Não simplesmente terceirizar por terceirizar, Alexandre. Hoje eu vi uma empresa que terceirizou para o motoboy, falou para o motoboy, vai lá, abre uma empresa no seu nome, o pobre coitado não entende contabilidade, não entende da área jurídica, não tem tecnologia, não tem nada, montou, adivinha? O motoboy levou na justiça. O pobre coitado não tem onde cair morto. Sobrou para quem? Para a farmácia. Então, tem que fazer a coisa certa. É igual trabalhar com marketing de maneira improvisada. Não vai dar certo. Colocar um sobrinho que não sabe nem quanto está com fome para fazer impulsionamento no marketing digital, sem técnica, sem experiência, sem formação, não vai dar certo. Colocar um contador inadequado, não vai dar certo. Então, tudo na vida precisa de qualificação, né, Daniel? Aplicativos. Quantas empresas tentaram fazer o aplicativo e não deram certo? Então, o Daniel é dedicado, fez um trabalho excepcional, tem hoje um dos melhores aplicativos para a farmácia do Brasil, mas é o que é? É especialista. Então, é possível, depois quem quiser conhecer isso mais a fundo, no detalhe, porque são várias situações que acontecem e não permite a farmácia ter qualidade. Eu atendo algumas redes que tem lá 200 lojas. Por incrível que pareça, cada loja tem uma realidade um pouquinho diferente da outra. Tem que trabalhar de maneira personalizada cada expedição, focado em quê? No cliente. O cliente ele tem que ter uma boa experiência. Ele comprou de acordo com o marketing criou nele uma expectativa. Você contratou lá um influenciador digital. O influenciador digital falou, olha, compra na farmácia tal, a qualidade do delivery é excepcional. Então, ele criou uma expectativa. Entrou em contato com a farmácia, via WhatsApp, via telefone, pelo aplicativo, ele tem que ter uma boa experiência. A separação da mercadoria tem que ser rápida e correta. E a entrega tem que ser rápida. Então, isso é método. Uma coisa que vocês destacaram aqui, o Jonas falou muito bem, é aquela estratégia da Normandia. Na Segunda Guerra Mundial, precisava invadir uma região onde estava a Alemanha. O que os aliados fizeram ali? A Inglaterra, juntamente com os Estados Unidos, pegaram a Normandia, dominaram a Normandia. Da Normandia, começaram a expandir. Então, começa num raio curto da farmácia. Atenda seus vizinhos rápido e bem. E depois você vai expandindo, começa com 3 quilômetros, 4, 5, até você chegar na cidade inteira. O que eu mais vejo, Denner, é a farmácia querer vender para a cidade inteira. Um desastre, um caos. Aí fica com custo muito alto, taxa de cancelamento, reclamação, etc. Outra coisa para destacar, para finalizar, reclamação de cliente tem que ser 0, você tem que receber elogios. Não é utopia isso. Tem que receber aquela pergunta que o Alexandre faz para o cliente. Você gostou do delivery? Tem que ser nota 10. Se não for nota 10, quais foram as causas? Pontua, melhore, aperfeiçoe. Ouça o motoboy. Quando eu vou visitar uma rede de farmácia, eu pego lá, quem que é o seu melhor motoboy? Vamos andar comigo, me explica o que você está sofrendo.
Aí você vê uma série de situações que o pobre coitado não tem para quem falar. Ninguém escuta o motoboy. Acha que é um ser à parte, é uma pessoa que não entende nada, mas ele entende muito. Tem que ter essa humildade para aprender com as pessoas que fazem, né? Executam. Então, seria um pouco disso, e estou à disposição para ajudar. E sou fã de carteirinha aí dos nossos colegas que estão aqui. O Jonas, um amigo, um cara excepcional. O Denner também tem feito um trabalho excepcional. O Alexandre, não temos cliente em comum ainda, mas eu ouço só coisas boas dele. O Sérgio, conversamos várias vezes. E o Wagner, então, uma pessoa incrível. Então, ótimos parceiros aqui. Não, com certeza. É muito bom estar com todos vocês aqui. Pessoal que está na live aí, por favor, ativem os sininhos. O projeto Pharma Delivery 360 é uma coisa que vai continuar. Nós queremos trazer pelo menos uma vez por mês esse workshop, esse bate-papo com grandes nomes do varejo Pharma. Então, acione aí o sininho, você que está no YouTube, e compartilha com seus amigos, deixa aqui seu comentário, é muito importante para nós. Isso é importante porque é isso que impulsiona e nos mostra que nós estamos no caminho correto, né? Não por último, mas sim, um dos mais novos e mais especiais gestores de compras que nós temos no segmento farmacêutico hoje no Brasil. Sérgio Samuel, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Eu queria aproveitar de você e entender, primeiro, hoje, qual a importância da compra na estratégia do canal de delivery e falar para a gente como que é a experiência que você e seus irmãos têm com live shop. Eu estava navegando e estava percebendo que agora, nesse exato momento, a farmácia do Sérgio Samuel, nesse exato momento, está fazendo uma live shop, né? Então, por favor, nos conte um pouco sobre live shop, sobre estratégia de compra para o canal de delivery para a farmácia. Fala, galera, boa noite. Para mim é uma honra, né, estar aqui, não sei mais nem o que falar, depois de tanta gente boa aqui, tantos insights, e fica difícil até a gente conseguir somar, né, que realmente grandes aprendizados aqui nessa noite, e parabenizar os 56 que estão com a gente até agora, viu? 9h20 da noite, e a galera aí acompanhando a gente ao vivo, e os que vão assistir a gravação depois. Então, com certeza, vocês estão aprendendo muito também com essa galera de peso, né? Eu vim aqui só para dar alguns pitacos bem rápido, já tá meio tarde, então não quero esticar muito. Mas hoje a gente, só para contextualizar, né, a gente está aqui em Carnaúba dos Dantas, uma cidade de 8.000 habitantes no interior do Rio Grande do Norte. A nossa farmácia tem 84 anos de história, começou com os nossos bisavós. Em 2018, infelizmente, a gente já tinha perdido nosso pai, perdemos nossa mãe também. E eu e meus 2 irmãos nos tornamos sócios e fomos para dentro da farmácia. E como a gente decidiu viver de farmácia, a gente disse, rapaz, esse negócio tem que dar certo. Porque assim, a gente estava lá, não tinha mais pai, nem mãe, nem vovó, nem vovô para pegar o almoço do domingo, pedir uma feira, pedir um bujão, né? Tinha que dar certo. Então a gente caiu com tudo na farmácia. E graças a Deus, hoje a gente está aí com uma média de faturamento, quase uma média de Abrafarma, mesmo estando numa cidade tão pequena, né? E ouvindo vocês falarem aqui, tem vários insights, e eu queria seguir duas vertentes importantes, Dani, além da live show, certo? Primeiro, que muita gente não se liga, você quer vender mais, você quer botar tráfego pago, você quer treinar a equipe, quer ter um contador topado, ter motoboy topado, mas você acaba deixando faltar produto importante na farmácia, né? Então, percebem que tudo isso é um conjunto, né? Você precisa ter o padrão de qualidade do motoboy até a ruptura de estoque para não deixar faltar, né, a losartana, a dipirona, o Dorflex,
o básico para que quando chegue o atendimento, chegue esse cliente sedento para comprar, né, Jonas? Depois de um anúncio matador, chegou lá e você não tem o Dorflex ou não tem o Vic Vaporub. Aí é uma vergonha grande, né? Então, vamos seguir nessa vertente de matar a ruptura. E aí eu tenho muito conteúdo aqui no meu canal. Inclusive, ontem mesmo eu fiz uma aula só sobre como usar a curva ABC para ajudar a matar essa ruptura, certo? Tá lá gratuito também, como esse conteúdo de hoje, né, Dena? A gente tá aqui para ajudar a galera, principalmente as farmácias que estão em dificuldade aí, que chega muito apelo aí da galera no direct do Farmstock, pedindo ajuda e tal. E eu até tenho mentorias, acompanho 6 redes hoje, galera de peso, mas eu sei que nem todo mundo tá disposto a pagar agora. Então a gente está entregando muito conteúdo gratuito aí para ajudar vocês a sair dessa situação e chegar ao ponto aí de um dia, se precisar, pagar uma assessoria, uma mentoria ou até o custo do Farmstock, né? Mas primeiro ponto, matem a ruptura da farmácia de vocês, certo? E usem o software da farmácia a favor de vocês, né? Então, todos os softwares hoje, inclusive o de Denner, eu tenho alunos que são clientes de Denner, tem a ferramenta de compras, o próprio software já lhe dá uma sugestão de compras muito boa, e se você não está usando isso e ainda está no caderninho, com certeza está deixando faltar muita coisa importante. Primeiro ponto. Segundo ponto comprar barato é um dos melhores mecanismos de atrair cliente para a sua farmácia, certo? E eu digo e provo isso porque lá em meados de 2019, pouquinho antes da pandemia, a gente não tinha experiência de oferta de fralda. E aí a gente foi para uma feira, eu sentei com o pessoal da Kimberly, né, da Huggies, e a gente fez nossa primeira negociação de fraldas, e a gente conseguiu fazer um leve 3 pague 2. Então a nossa farmácia que vendia 2 pacotes de fralda de cada tamanho por mês, a gente conseguiu fazer a primeira negociação de 200 pacotes em um mês, que para a gente já era muito naquele tempo, né? E de lá para cá eu fui percebendo o seguinte: dá para comprar barato, fazer campanhas com estratégia, né, Jonas? Não adianta sair queimando preço à toa, né? Tem que cadastrar cliente, tem que limitar a quantidade por CPF, para o cara não vir comprar cesta autorizada numa farmácia concorrente, né? Tem que ter estratégia para conseguir fazer com que esse produto que você comprou barato, você venda barato, ganhe dinheiro e capte novos clientes. E foi isso que aconteceu com a gente. Principalmente numa cidade vizinha nossa aqui. A gente está na divisa com a Paraíba já, aqui no sul do Rio Grande do Norte, já beirando o comecinho da Paraíba. E essa cidade vizinha da gente, apesar de ter muitas farmácias, as farmácias já não tem muita competitividade de mix e preço. E o pessoal percebeu isso. E aí a gente pegou blogueira da cidade lá, lançou campanha, lançamos a oferta de fraude e tal. E nessa pegada hoje, a gente tem mais de 500 clientes cadastrados nessa outra cidade e a gente tem uma rota de entrega diária, né, André? A gente consegue hoje ter uma rota de entrega diária, uma vez por dia, que a gente despacha esses pedidos, chega lá, tem um ponto de apoio nessa outra cidade que redespacha os pedidos da gente. A gente consegue mandar pedidos diariamente para essa outra cidade, né? Então, só um exemplo de que comprar barato pode impulsionar novos mercados que vocês nem imaginam, né? E isso tudo sem precisar abrir uma filial. Então, hoje, para a gente é muito mais lucrativo investir, como a gente fez, Jonas, numa campanha de creatina que a gente fez aqui, e a gente conseguiu uma creatina da Vitafor muito barata. A gente conseguiu um preço competitivo na internet e colocamos R$70 de tráfego. E esses R$70 de tráfego trouxe a venda de 70 unidades da creatina. Então a gente gastou R$1 para vender cada unidade de creatina. E a gente vendeu até tão barato, né? Tava com markup ali, acho 40% para a gente, que hoje é um markup médio de suplemento, né? Mas ficou tão barato ainda que teve gente que desconfiou que era golpe. Disse, rapaz, vocês estão dando golpe na internet, não sei o quê, tá barato demais, essa creatina é falsa, né? Aí tem que fazer aquele moído nos stories, postar nota fiscal da indústria e tal, enfim. Mas aí é um dos pontos que eu quero trazer para vocês, certo? Essas duas vertentes. Cuidem de ruptura. Isso aí é o dever de casa básico. Não fizer isso, vocês vão jogar dinheiro no lixo com qualquer outra ação que vocês vão fazer na loja, certo? Esse é o básico. Comércio é comprar e vender. Se não souber fazer isso, todo o resto é fugaz, certo? E
busquem oportunidades, certo? A maioria dessas oportunidades vocês não precisam comprar grandes volumes, elas estão lá disponíveis nos distribuidores, nas OLs da indústria, né? Então, no Parceiro Ipera, ontem mesmo tinha Benegrip lá no Parceiro Ipera com 22% para qualquer quantidade, você não precisava comprar uma caixa fechada de Benegrip. Então, aproveite, certo? Oportunidades de comprar barato vão trazer competitividade e novos clientes para a sua farmácia. E quanto à Live Shop, né, que Denner falou, foi uma história interessante. Na pandemia, começou a chegar vídeos lá no Instagram dos chineses fazendo live shop. Não sei se vocês já viram. Esses vídeos são bem sinistros, né? E a gente olhava para esses vídeos e falava, vamos ser um bando de doido. Acaba parar para apresentar uma live shop, só que a gente não lembrava que já existia Shoptime, Polishop, várias live shops que já tinham décadas aqui no Brasil e funcionavam muito bem, né? E aí, num belo dia, depois de um lockdown, a gente já na farmácia com mais de 1.000 e a gente viu algumas lojas de roupa aqui da região da gente começaram a fazer live shop e deu certo. E a gente com essas oportunidades que a gente tinha comprado de fralda, de perfumaria, que a gente tinha produtos curvados com preço competitivo e lucrativo, aí a gente disse, vamos fazer um teste, vamos abrir uma live aqui e ver no que dá. E a gente selecionou 200 produtos-chave, não queimamos demais preço, já era o preço que a gente praticava na farmácia. E aí meus irmãos, que são muito carismáticos e gostam muito, assim, já tem um contato com os clientes, né? Abriram a live e essa live começou às 7 horas da noite e foi até meia-noite e o povo pedindo mais, viu? Eles não aguentavam mais, disseram, não, pessoal, tá bom, depois a gente faz outra. E pedindo mais e mais, e a parede cheia de post-it, que a gente não sabia nem como ia anotar esses pedidos, a gente saiu notando em post-it, encheu a parede de post-it de pedido. E foi a primeira live e a gente validou que realmente a live funcionava, certo? A gente não botou medicamentos, isso aí é um detalhe importante, não vão ser responsáveis de vender medicamentos tajados na live, pelo amor de Deus, isso aí da cadeia. Mas perfumaria, não medicamentos, tem muita oportunidade aí de produtos que dá para vender, e hoje mesmo, como o Denner falou, agora há pouco estava tendo live, as lives da gente hoje, em 2 horas de live, eles vendem de 5 a 15 mil reais, certo? Então elas oscilam muito de venda, mas para a nossa cidade... Espera um pouquinho, Sérgio. Fala, Dani. Fala esse número de novo, para o pessoal, para ficar registrado. Hoje, quanto que os seus irmãos vendem lá, junto lá com você na farmácia, em 2 horas de live shop? Em 2 horas de live shop, no Instagram, sem tráfego pago, só com divulgação orgânica, varia de 5 a 15 mil reais de faturamento, certo? Então, as lives, elas oscilam muito esse faturamento, a média é 10 mil, né? Mas elas chegam até 15, algumas lives já chegaram até 15, outras também foram mais fracas, né? Mas, principalmente, precisa ter estratégia para escolher os produtos certos, ter carisma para apresentar. Tem gente que parece estar tá dando uma nota de falecimento apresentando uma live shop, aí não adianta, né? Não vai vender. Então tem que ter carisma, tem que ter a brincadeira, a resenha com os clientes e tal. A galera gosta disso. E principalmente entender que é um canal a mais de venda, né? Então muitas vezes a galera desanima porque tem 10 pessoas assistindo a live. Mas quantas vezes você consegue botar 10 clientes na sua farmácia de uma vez só? Né? Então tem muita oportunidade de ir fazendo, e Jonas falou algo muito importante aqui, é ir começando e ir produzindo, certo? Não esperem ficar perfeito, produção de conteúdo leva tempo para aprender, para desenvolver, enfim, custa grana também, então não vai ser de dia para a noite. Se vocês estão dispostos a ficar bom nisso, vai tentando e vai aprendendo do jeito que é, beleza? Então, eu acho que era isso, eu não quero tomar muito tempo aqui. Muito bom. E só agradecer de coração, assim, aprendi demais com vocês hoje, como sempre aprendo quando eu ouço vocês, né, na Bradilan, quando a gente se encontra, no online, no Instagram de vocês, que eu acompanho também, então, muito obrigado a galera que está acompanhando, Vitor Hugo aí, cabra bom, aluno da gente, droga Big mais popular, então, muito obrigado a cada um que ficou até agora, e ainda tem as perguntas, né, Dani? Rocha o nó aí, a cunha. Bacana. Parabéns, hein, Sérgio? Vai dar resultado, cara. Muito bom. Quantas você faz por mês, Sérgio?
Uma só por mês. Uma por mês. Só. Tá bem. Meus irmãos estão preguiçosinhos demais. Eles estão querendo fazer só uma por mês, mas dá para fazer mais. Não, Legal, perfeito, perfeito. Assim, pessoal, olha só, a gente já está com 1h30 de live aqui, né? A gente já está finalizando aqui. Então, se você tem alguma pergunta, deixa a sua pergunta aqui no final, para a gente poder ir respondendo para vocês. E aproveitando esse espaço, quero também deixar algumas dicas para vocês, enquanto vocês vão colocando ali as perguntas. Você que ainda não sentou o dedo aí no sininho, senta o dedo no sininho, marca a gente aí, compartilhe essa live, manda para o teu amigo, manda para o teu farmacêutico, para o teu balconista, manda para o teu motoboy, porque a gente está aqui. Nós queremos compartilhar conteúdo de valor para acelerar as farmácias independentes do Brasil. Uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, que alguns clientes já estão fazendo aqui do Delivery Farms, é sobre a embalagem de papel ou embalagem de draft, que as farmácias, que o alimentar já usa, que outros segmentos do varejo no delivery já usam. Denner, por que usar a embalagem de papel e não usar a embalagem plástica? A embalagem de papel, ela tem uma comunicação visual muito melhor com o teu cliente do que a embalagem plástica. Coloca na tua mente aí e lembra da última vez que você recebeu um delivery em casa de uma sacola plástica. Ela provavelmente não ficou em cima da tua mesa ou em qualquer lugar na tua casa mais de 15 segundos. Ou você descartou no lixo, ou botou naquele saquinho maroto que vocês têm lá atrás da porta para usar a sacolinha num outro momento, né? A embalagem de papel, ela vai te dar uma comunicação e um tempo de comunicação dentro da casa do cliente muito maior. Você usando a embalagem de papel, você pode usar a frente da embalagem de papel, por exemplo, para comunicar o link da tua loja, da sua farmácia digital aqui do Delivery Farms com o QR Code, e isso não vai infringir, por exemplo, as regras de conduta lá do iFood, né? Então, você vai poder usar a tua embalagem, fez um pedido pelo iFood, entregou na tua embalagem própria, com o QR Code da tua loja própria, o cliente vai conhecer o teu canal e você vai conseguir se comunicar. Eu tenho um cliente meu que ele criou uma persona para a embalagem e eu achei isso fantástico. Ele botou um emoji, a frente da embalagem toda de vermelho, o QR Code da loja digital dele, que ele tem aqui com a gente no Delivery Farms, e colocou a frase assim: a vermelhinha mais famosa da cidade acabou de chegar na tua casa. Então, muito isso bom. Que cria identidade para aquela embalagem, isso cria uma comunicação da embalagem com o seu cliente. Beleza. Laterais da embalagem, você consegue dar dicas de saúde nas laterais da embalagem. Você vai estar, além de se comunicando com o cliente, criando para esse cliente uma identidade, você também vai estar ajudando no dia a dia dele, dando dica de embalagem. Aí vem o último questionamento que me fazem. Mas, Denner, a embalagem de papel ela é mais cara do que a embalagem plástica. Aí vem a parte de trás da embalagem, que você pode fazer o quê? Trabalhar trade. Você pode trabalhar trade da indústria, dos seus distribuidores. É um espaço de comunicação. Imagina você aí que tem 5.000 entregas todo mês. Você impacta na casa de 5.000 pessoas todo mês. Chega para o teu fornecedor e fala: vamos fazer uma campanha na minha embalagem de papel? Vamos levar a marca do teu produto para a casa do cliente? Tem 5.000 famílias que eu atendo todo mês. Se você não conseguir isso, vá para os seus pares do varejo que estão aí perto da tua farmácia, o dono da padaria, o dono da loja de roupa, o dono da loja de carne. Venda espaços na tua embalagem, mas faça com que a tua embalagem se comunique. Use o teu canal de delivery não só para entregar. Quantas vezes você fez um evento na tua farmácia,
fez lá, chamou a indústria, chamou o distribuidor, colocou tenda na frente da loja e não mandou um flyer para o teu cliente na hora da entrega. Olha, no dia 20, às 2 horas da tarde, estaremos com uma ação aqui na farmácia. O canal de delivery é um canal de comunicação. Você acessa o teu cliente num lugar que é diferente do teu balcão. Então, essa é a última dica para encerrar. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui até esse horário. Vocês podem deixar as perguntas, se a gente não responder agora, no futuro a gente vai estar respondendo para vocês no privado. André, por favor, suas considerações finais. Só tenho a agradecer, Dene, a você e aos colegas que estão aí, os feras, e desejar que todos se organizem, porque delivery não é o presente só, não, é o futuro, que o delivery cresce diariamente. Quem não entrega qualidade está ficando para trás. Muito obrigado a todos. Jonas, por favor. Agradecer, Dene, André, Alexandre, Sérgio, que a gente vai se aproximar e estamos nos conhecendo por agora, mas curti bastante aí, aprendi muito aí da Live Shop, gostei. Nossos clientes vão gostar muito disso, vamos marcar um papo. E Wagner também, que a gente tem cliente em comum, então a satisfação é imensa. Aprendi com você, espero ter contribuído. No que a gente puder ajudar, é só nos chamar lá, a gente tem bastante conteúdo gratuito também, vai ser sempre um prazer. E vamos fazer mais iniciativas como essa, o mercado e o varejo farmacêutico carece, né, de conhecimento, e eu acredito que todo mundo aqui, compartilhando um pouco, a gente consegue elevar o nível e não deixar, né, as grandes redes somente, né, venderem, mas também trazerem mais perspectiva para o mercado, que eu acredito que o dono de farmácia precisa. Ele precisa de perspectiva, esperança, ele precisa de conhecimento para dar certo, e tem muita gente boa aqui para alavancar esse mercado. Então, gratidão, foi um prazer, uma noite maravilhosa. Wagner. Quero agradecer a todos que estão aqui, foi muito bom essa live, Denner, muito obrigado. Agradecer a audiência aí que participou, colaborou. E eu quero deixar uma dica aqui para você que participou dessa live até o final, é que com a reforma tributária, como o cálculo do imposto vai ser feito da... Tá dando eco aqui para mim. Vou fechar aqui o Aqui tá tranquilo. Tá. Com a reforma tributária, como o pagamento dos impostos vai ser no ato da venda, o que vai ser a NCM do produto que está no teu cadastro. Então, se você não estiver com o seu cadastro de produto, com as NCMs corretas, certamente ou você vai pagar impostos que não precisavam ser pagos, ou vai deixar de pagar impostos que precisavam ser pagos. Então, é muito importante agora, sempre foi muito importante, né? Mas é que atualmente e antigamente, você tinha condições de buscar uma recuperação de crédito, o contador tinha condições de fazer algum ajuste no SPED, fazer algum ajuste no cálculo dos impostos. Com a reforma tributária, isso vai acabar. Então, fica a dica para você. Cuide muito bem do seu cadastro de produtos, principalmente das NCMs. Muito obrigado, Denner. Está mutado. O seu tá mudo também, viu, Dani? Peraí. Foi todo mundo com áudio? Beleza. Oi. Então, vamos lá. Esqueci de falar com o André e com o Jonas. Wagner, qual o arroba para a gente conhecer lá o seu canal digital no Instagram, no YouTube? Fala para a gente. O arroba corporativo é Avante com Temudo Fiscal. Arroba Avante Fiscal. Perfeito. Jonas, como que a gente consegue encontrar a Agile? Legal, bem simples, agiledigital.farma, ou pode buscar pelo meu nome também, Jonas Bertolin Site, que vocês nos acham lá. Ou então marketing digital para farmácia, vocês também vão conseguir nos localizar. Perfeito. E você, André? No site lá, fluxfarma.com.br. Aí lá também tem os canais digitais nossos. Perfeito. Meu amigo Alexandre, fique à vontade. Pessoal, quero dizer que foi um prazer estar com vocês, foi bacana demais. A gente está sempre aprendendo, né? Aquela questão, todo dia se aprende algo novo, sempre com a mente aberta para poder estar adquirindo. A gente nunca sabe tudo. Tanto tempo de farmácia, aí, sei que a maioria tem, ou no ramo,
Eu há 32 anos, aí, mas a gente está sempre aprendendo algo novo o tempo todo. Então foi de verdade uma honra. Muito obrigado pelo prazer de estar com vocês. Obrigado pelo convite aí, Dênia, de poder estar participando com esses feras aí. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, façam as pazes com a tecnologia. Ela está aí para ajudar vocês. Façam as pazes, usem as ferramentas que estão aí. Tem aí no sistema de vocês, não sei qual é o sistema de vocês, mas você tem um monte de ferramenta para usar. Use isso ao teu favor. Não são inimigos de vocês. E tudo que a gente falou hoje aqui, absorvam, usem 30%, 20%, 40%, mas utilizem alguma coisa que foi falado aqui, porque vai estar ajudando você o tempo todo. E na questão da teleentrega, do delivery, entenda que o delivery é uma farmácia dentro da farmácia. Você já tem o ponto de venda, se você tiver um delivery funcionando bem, você tem mais um ponto de venda dentro da farmácia, assim como também o Instagram é mais uma farmácia dentro da farmácia. Então, amadureçam isso, comecem a usar isso da maneira correta. E foquem sempre na solução, não no problema, que a gente está sempre falando isso. Estou com um problema. É aquela questão, não deixa aquilo que tu não pode fazer te impedir daquilo que você pode fazer. Então, foque sempre na solução. E para finalizar, treine a tua equipe. Tá bom? Sei que são muitos. Qual o arroba para a gente conseguir acompanhar o teu conteúdo? Além do balcão, além do balcão. Perfeito? Perfeito. E você, Sérgio? Não, desculpa, perdão, Alexandre. Não, e você, Sérgio, fique à vontade. Show de bola, pessoal. Só agradecer mais uma vez, né, quem ficou com a gente até agora. Os meninos aí, conteúdo assim, alto nível, conteúdo high ticket, na verdade. Isso aqui é mentoria, como o Alexandre disse aí, de alguns milhares de reais, para sentar numa mesa dessa com vocês e aprender, a gente poder ter isso aqui gratuitamente é um ouro, né? Então, só agradecer e deixar uma reflexão que eu sempre gosto de levar, né? Quem tem filho aí e tem farmácia hoje, pare e reflita. Se você morreu hoje ou amanhã, como meu pai faleceu com 40 anos, minha mãe com 44, né? Sua farmácia vai sustentar ou vai endividar seus filhos, né? Graças a Deus que a gente pegou a farmácia numa fase boa, já estava organizada, estava lucrativa, mas se eles tivessem falecido lá em 2007, a gente tinha uma dívida de 200 mil reais de impostos, fornecedores, muita conta atrasada. Provavelmente a gente já ia começar com um problemão para resolver, né? Então, parem e pensem o que é que vocês estão construindo aí para sua família, né, para seus filhos, principalmente para poder entregar dignidade e uma vida justa aí para eles, que eles possam seguir vivendo e trabalhando como vocês estão, lutando tanto, dedicando tantas horas na farmácia, né, mas às vezes não estão colhendo o fruto que vocês poderiam colher de todo esse trabalho. Então, a cunha e o que precisar, estamos aqui para ajudar vocês. É isso aí. Muito legal. Não poderíamos ter fechado a nossa live hoje com um depoimento melhor do que esse. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!